Revelações profundas desceu agora do céu. E para você saber que é Deus que fala com você, Ele revela o seu CPF, Ele revela o seu endereço. E se você não crê, Ele vai revelar a sua identidade. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Para você que não me conhece ainda e está chegando aqui pela primeira vez, o meu nome é Anderson Gomes e este é o nosso canal Oração da Manhã. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este canal para a glória do nosso Deus que vive e reina para todo o sempre. Aqui vamos ministrar, aqui vamos pregar a poderosa palavra de Deus. E ao final desse vídeo eu estarei orando pela tua vida. E durante todo o vídeo você pode ter certeza que você vai sentir a presença de Deus. Você vai ouvir a voz de Deus. Você vai ouvir a verdadeira revelação de Deus para mim e para você. A verdadeira revelação de Deus para a terra no ano de 2021. Meus irmãos e minhas irmãs, para quem está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito em nosso canal ou inscrita, eu peço, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para vocês estar recebendo todos os dias a palavra de Deus e a oração, tá certo? Antes disso, nós vamos ler a poderosa palavra de Deus, que é claro, a voz de Deus falando comigo e falando com você. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 10, versículo de número 27, certo? Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 10, versículo de número 27. Veja o que a palavra de Deus, escute o que a palavra de Deus quer mostrar, quer se revelar para você neste dia, nesta noite, nesta manhã, não importa o momento que você vai ouvir. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu vou repetir. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu conheço-as e elas me seguem. Amém? Apenas esse texto para nossa reflexão, para que possamos ministrar algo aqui profundo, algo aqui que Deus vai revelar para a sua vida. Sim, para você. Você que está aí, você meu irmão, você minha irmã. Nós sabemos que nos dias atuais, muitas pessoas se beneficiam da palavra de Deus. E também muitos tiram proveito da inocência de muitas pessoas que seguem a Cristo. Pessoas que estão comprometidas com o Evangelho. Pessoas que são sensíveis à voz de Deus. Existem muitas pessoas que pegam o Evangelho e tira e coloca como meio de vida para poder lucrar, para poder ganhar dinheiro. A introdução desse vídeo foi para chamar a sua atenção mesmo. Deus revela CPF, Deus revela endereço, Deus revela a sua identidade. Deus tem as suas múltiplas formas de se revelar. Uma das formas de Deus se revelar é através do sonho, é através dos profetas, é através da sua própria voz, assim
ele queira falar com o homem ou com a mulher. E porque eu disse que muitos têm conseguido se beneficiar da palavra de Deus, porque eu disse aqui que muitos têm como objetivo o evangelho como meio de vida e até profetizar como meio para poder ganhar dinheiro. Existem muitas pessoas que dizem que Deus está revelando o seu CPF, a sua identidade e até mesmo o seu endereço, para provar que Deus está falando com alguém. É claro que todas as vezes que nós, eu e você, ouvimos uma profecia, ouvimos uma revelação, nós queremos a prova, nós queremos a confirmação de Deus para sabermos se foi Ele ou não que falou conosco. E a melhor forma de sabermos se foi Ele ou não que falou conosco é orando a Deus. É pedindo para que Ele confirme ou até mesmo use outra pessoa ou até use alguém de muito longe ou pessoas que não nos conhecem. Não que eu e você estejamos desconfiados com Deus. O próprio Deus, ele disse: fazei prova de mim, para saber se é Deus ou se não é Deus. E por que eu trago essa mensagem acerca de revelações profundas? Para você ver uma revelação desse naipe, dessa forma, você não precisa ir para muito longe. Quando você abre as suas redes sociais ou até mesmo o próprio YouTube, você vai ver pessoas dizendo: vem para a live que aqui você vai ter uma grande revelação. Deus vai revelar o seu endereço, o seu CPF, a sua identidade. Deus vai revelar o seu nome. E claro, você movido, você sensível, você precisando de um milagre, você vai correr para lá tentando, acreditando que Deus vai falar com você. Meus irmãos, se nós formos aqui pegar trechos da Bíblia, histórias, passagens, nós vamos ver que Deus falou com o homem de uma forma muito peculiar, de uma forma muito especial, de uma forma muito importante. Veja só, lembra quando o rei Davi pecou contra o Senhor? Deus usou o profeta Natã para que ele fosse até a sua residência, ou seja, até o seu palácio, e revelasse ali o seu pecado. Deus não revelou para ele o seu CPF, Deus não revelou para ele a sua identidade. Mas aí alguém vai dizer: mas irmão Anderson, naqueles tempos, naqueles anos, não havia CPF, não havia identidade, mas tinha coisas que eram mais importante do que até mesmo a identidade e o CPF, caso houvesse naqueles dias. Quantas jumentas, quantos bois, quantos filhos, quantas propriedades, quantos ouros, quantas pratas que ele tinha calculado, Deus poderia revelar para o profeta dessa forma. Mas não, Deus achou por bem simplesmente mostrar para ele, revelar a ele o que ele estava precisando, ou seja, o seu pecado, para que ele pudesse se consertar. E o que é que nós queremos falar com isso nesta noite, neste dia? Existem muitos que estão se beneficiando desses meios ilegais diante de Deus. E vou explicar por que são meios ilegais diante de Deus. Porque Deus usa o homem, usa a mulher,
Deus revela o que ele está precisando. Deus revela o oculto e o escondido. Deus revela aquilo que o homem está precisando. Mas Deus não está preocupado de provar que ele é Deus. Preste bem atenção. Deus não está preocupado de demonstrar, de revelar que ele é Deus. Eu vou ser mais claro aqui. Eu vou ser o mais claro possível. Eu ouvi recentemente uma fraude que, infelizmente, muitas pessoas estão caindo. Muitas pessoas estão caindo. Existem alguns pregadores, pastores, presbíteros, diáconos, missionários, pessoas que se dizem homens de Deus, mulheres de Deus. Eles dizem que Deus revela o seu CPF, a sua identidade, o seu endereço e até mesmo o seu nome. De qual forma? Corre-se o boato que Deus fala com ele. E as pessoas vão para lá. Durante um culto, ele pede para que os irmãos, na hora da adoração, levantem um documento, identidade, CPF ou até mesmo papel de energia, que identifica o seu endereço, que identifica que você é uma pessoa física. E quando isso acontece, alguém está lá tirando foto dos documentos e na hora da mensagem, esses dados são passados para esse pregador. E é claro, durante a mensagem, ele revela. Vou dar aqui um exemplo. Ele diz, tá vendo aquele homem que está ali de blusa amarela? O seu nome é Tiago. Tiago tem 25 anos. Mora no endereço tal. A sua identidade é tal. O seu CPF é esse. Claro, o homem fica ali abismado. Deus está falando comigo. Deus vai lhe abençoar. E para você saber que é Deus que fala com você, eu vou lhe dar um sinal. Alguém vai tocar em você de uma forma diferente. De repente, isso acontece. Meus irmãos, infelizmente tem acontecido isso. Aí alguém pode dizer, irmão Anderson, mas vamos lá. Existem algumas lives de pregadores, de homens, que durante a live eles se revelam ser homens de Deus. Eles pregam ali a verdade. E realmente eles falam seu CPF. Mas você lembra daquele episódio de Paulo e Silas? Quando Paulo e Silas todos os dias ia para a oração, existia ali uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, ou seja, um espírito de revelação do mal, satânica. E todos os dias, aquela jovem dizia, esses são verdadeiramente homens de Deus, filho do Deus Altíssimo. A Bíblia diz que certo dia Paulo e Silas se incomodaram com aquela situação e eles voltaram lá e repreenderam aquele mal e expulsaram aquele espírito de adivinhação. Trazendo para a nossa mensagem deste dia. O que tem a ver isso? Existem muitas pessoas que podem revelar o seu CPF, a sua identidade, o seu endereço, mas não é de Deus. Sabe por quê?
o inimigo também vê tudo, escuta tudo, olha tudo. E ele pode sim se revelar para pessoas que querem fazer o mal. Aí alguém pode perguntar, mas irmão Anderson, então quer dizer que Deus não se revela? Deus não pode revelar o meu CPF, a minha identidade? Deus não pode revelar algo profundo sobre a minha vida? Pode sim. Mas a última coisa que Deus quer é revelar a sua identidade. Como assim, irmão Anderson? Deus não quer revelar a minha identidade, a sua identidade como documento, não. A sua referência como CPF, não. A pessoa física, não. Deus revela sim. Deus fala para você o que você tem passado, o que você tem vivido, quantos anos você tem sofrido. Deus revela quem é o seu pai, quem é a sua mãe. Eu já vi muitas revelações poderosas. Eu estava certa vez em um congresso. Eu lembro que no momento do convite que o pregador fez para quem quisesse aceitar a Jesus, tinha um rapaz que estava assim encostado em um poste, que esse culto era em praça pública. Eu lembro até hoje que naquele dia, aquele homem que veio de outra cidade e aquele rapaz que morava naquela cidade, aquele pregador revelou toda a sua vida. Depois, uma irmã da comissão se levantou e foi até onde ele estava e disse: tudo isso é verdade, esse é meu filho. Ele disse naquele dia que fazia poucos dias que ele tinha tido um grande livramento de morte. Um grande livramento, e ele confirmou. Ou seja, Deus fala. Claro, se eu fosse aqui enumerar, eu passaria aqui o dia inteiro falando das revelações, daquilo que Deus já falou, das vezes que Deus confirmou aquilo que ele queria. Mas não é isso o intuito. Eu quero dizer para você o seguinte: preste bem atenção naquilo que você acredita que seja de Deus, das formas que o homem quer revelar algo de Deus para a sua vida. Deus não está preocupado em revelar documento de ninguém, número de documento de seu ninguém. Aí se você dizer assim, irmão Anderson, você não queria não que alguém revelasse em uma live? Você não queria que alguém revelasse em um culto de praça pública, ou onde estivesse acontecendo um congresso com milhares de pessoas, Deus revelasse o seu CPF? Eu não queria isso. E Deus também não quer. Deus não quer esse tipo de revelação. Tem muitas coisas a mais que precisam ser reveladas e não tem nada a ver com documento. Deus fala. Deus fala. A voz de Deus, ela é nítida. A voz de Deus, ela é irreconhecível. Deus quer falar com você. Deus fala com você. Mas se você não quiser acreditar, Ele não vai revelar o seu CPF. Se você não quiser acreditar, Ele não vai revelar a sua identidade. Se você não quiser acreditar, Ele vai fazer. E qual é a prova maior que Deus falou comigo? E como é que eu vou saber que Deus falou comigo? Quando acontecer. Quando aquela revelação, quando aquela profecia realmente acontecer. Então, não se preocupe com as confirmações. Fique tranquilo, fique tranquila. Se Deus falou, vai acontecer. Se foi Deus quem falou, vai acontecer. Para quem chegou aqui, escreva: se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. Não se preocupe com isso. Eu estava certa vez em um culto, pela misericórdia, e claro, a honra e a glória é para Deus. Eu estava ali pregando naquele culto, a igreja lotada, e Deus disse para mim: vou eu fazer uma surpresa ao final desse culto, quando alguém chegar em casa.
vai chegar em casa, depois de alguns minutos, alguém vai lhe fazer uma surpresa e vai ser uma surpresa muito boa e quem está aqui vai voltar para agradecer. Foi exatamente assim que Deus me falou. Eu entreguei aquela profecia, eu entreguei aquela revelação. Os irmãos que estavam ali, parte aceitaram, outra parte não acreditaram, porque era uma revelação que era depois do culto. Algumas pessoas ficaram pensando, mas será que vai acontecer? Terminou o culto, alguém ficou perguntando, e agora? Vamos esperar com quem Deus vai se revelar. Claro, quem recebeu aquela mensagem, naquele mesmo dia não falou, mas quando foi no próximo culto, essa pessoa que Deus falou com ela, que a mensagem, que a revelação foi para ela, ela disse, naquele dia, eu cheguei em casa, coloquei a minha Bíblia na mesa, quando eu estava tirando a minha roupa para vestir outra, chegou a surpresa. E a surpresa foi muito boa. E eu acreditei que foi Deus quem falou comigo. Ou seja, ninguém precisou fazer prova. Eu não precisei pedir a Deus para que Deus revelasse o CPF daquela pessoa, nem tampouco o endereço. Simplesmente Deus confirmou a sua voz. Deus confirmou a sua revelação. A maior forma, a melhor forma de sabermos se foi Deus ou não, quem falou conosco, que falou conosco é esperando acontecer. A melhor forma é quando acontece. Quando acontece, aí nós sabemos que foi Deus. Então, meus irmãos, receba esta palavra. Se você chegou até aqui, compartilhe esse vídeo com pessoas, deixe o seu like e, claro, faça agora o seu pedido de oração. Amém? Receba em nome de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos gratos a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito. Nesse momento vamos estar orando a Deus por todas as vidas, por você, por sua casa. Amém? Ore conosco. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Pai de bondade, Deus de misericórdia, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, aqui entramos mais uma vez em sua presença para te adorar, te glorificar, te exaltar e agradecer pela sua voz, agradecer-te pela tua presença, te agradecer pelas instruções, pelos ensinamentos, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Aqui está, Senhor, um caderno de oração, onde está inserido muitos nomes, homens, mulheres, vidas que precisam de um milagre. Cura, salva, renova, restaura, batiza, abre portas de emprego para a honra e a glória do seu nome. Meu Deus, eu quero te pedir por todas essas vidas, por todas essas bênçãos e já lhe agradecer em seu nome. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vão em paz. Boa noite.